A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 12, que traz por título A Vida Após o Cativeiro. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos juvenis do primeiro trimestre de 2025, que traz por título A Vida Após o Cativeiro. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis. Lá no blog você terá acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor! Mas se quiser também, você pode iniciar a aula fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pergunta, o que é cativeiro? Quando Israel ficou em cativeiro? Quando foi o cativeiro do Reino do Norte, do Reino do Sul? Quando nós falamos Reino do Sul, estamos falando de quem? E quando falamos do Reino do Norte, está se referindo a que povo? Eita! Será que seus alunos vão acertar essas perguntas? Faça as perguntas e não dê as respostas. É para os seus alunos participarem. Ah, pastor, é porque minha turma é tímida. Deixa a turma a si mesmo. Você pergunta, se ninguém responder nada, não responda também não. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Pega a dica. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1, versículo 3. Perceba a situação de Jerusalém. Aqui era a cidade de Jerusalém. Não havia proteção alguma. Até esse momento, a cidade estava destruída, sem muro, sem proteção, mas Deus estava de olho e vai levantar o homem por nome Neemias para que este pudesse erguer novamente as portas, os muros, trazendo assim a proteção à cidade, trazendo assim a proteção, o cuidado para aquela cidade chamada de Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor, o Império Babilônico, o qual vamos estudar mais um pouquinho. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é o nosso devocional. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, eu posto a leitura diária referente à revista dos juvenis. E toda quarta nós postamos também no Instagram, viu? Um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já pega o endereço. PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.atelogia. E vai mais uma dica. Toda quarta-feira, aqui no canal no YouTube, nós postamos o nosso vídeo aula às 9 horas e 5 minutos. A nossa dinâmica, na mesma quarta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na quarta-feira já estreou a lição número 13, pois a lição número 12 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente.
Pega a dica. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos motivar, vamos incentivar os nossos alunos a estarem lendo a palavra do Senhor. E aqui, no caso, a nossa revista. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conectado com Deus. Vamos refletir sobre a vida do povo hebreu pós-cativeiro. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, quando soube de como o povo que havia retornado à sua terra estava vivendo em Jerusalém, mesmo cativo. Ele vivia no palácio com algumas regalias. Ainda assim, arriscou-se para fazer algo que pudesse mudar a situação de seus irmãos. Neemias saiu de sua zona de conforto para ir a Jerusalém, em meio à pobreza e destruição, encarar inúmeros desafios. Às vezes, tudo que é preciso é alguém disposto a sacrificar um conforto pessoal em prol de outras pessoas para a situação delas mudar, como foi o caso de Neemias com o povo de Jerusalém. E você, o que está disposto a sacrificar? Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Forte aqui, mas observe o seguinte. Nós estamos no contexto aqui agora pós-exílio, ou seja, Israel, Reino do Sul, já tinha passado 70 anos cativeiro, 70 anos no cativeiro, e agora já tinha recebido a permissão para retornar à cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída pelo Império Babilônico, o qual destruiu a cidade e deixou a cidade arrasada. Mas já tinha saído a ordem aqui para reconstruir o templo, para reativar novamente a cidade. Mas a situação era difícil. Mas para isso, Deus vai levantar agora um líder político. Isso mesmo, Neemias era o líder político. Ele trabalhava do lado de Artaxerxes, que era o imperador do Império Medo-Persa. É quem comandava tudo. E Neemias aqui era o seu cooperador, trabalhava diretamente do lado de Artaxerxes. Mas quando ele, Neemias, ficou sabendo que a cidade ainda continuava devastada, ele não ficou tranquilo e logo resolveu interceder pela cidade de Jerusalém e pedir permissão para que Artaxerxes, imperador do Medo-Persa, pudesse permitir que ele, Neemias, saísse do seu conforto e fosse para a cidade de Jerusalém, para assim reconstruir os muros, fortalecendo a cidade. Quantas das vezes nós precisamos ter a mesma atitude, sair do nosso conforto, para realizar a obra do Senhor. Sair do comodismo para realizar a obra do Senhor. Neemias estava com a vida tranquila lá no império. Mas, no entanto, quando soube que seus irmãos, que o seu povo estava passando por necessidade, ele não pensou duas vezes. Eu preciso fazer algo porque eu tenho a certeza que é a vontade de Deus. Da mesma forma, é a vontade de Deus que você, que eu, que nós possamos utilizar as nossas forças, os nossos entendimentos, os nossos talentos para engrandecer a obra dele. Será que você tem feito? Mas vamos dar seguimento, porque nossa aula só está apenas começando. Vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título o período pós-exílico. No item 1, o contexto samaritano. Após a destruição do Reino do Norte pela Síria, em 722 a.C., os israelitas de Samaria foram forçados a conviver e misturar-se com os povos pagãos, trazidos de vários lugares conquistados pelo Império Assírio. Dessa mistura surgem os samaritanos, a quem os judeus do Reino do Sul, após retornarem da Babilônia, não reconheciam mais como sendo o mesmo povo. E foi assim, portanto, que surgiu a rivalidade entre judeus e samaritanos, ainda tão presente nos dias de Jesus. Vamos precisar aqui lembrar um pouco acerca dos dois reinos de Israel. Isso mesmo, as 12 tribos de Israel foram divididas em dois reinos. Reino do Norte tinha 10 tribos.
Reino do Norte tinha 10 tribos, a capital era Samaria. Reino do Sul tinha 2 tribos, a capital era Jerusalém, ok? Samaria, capital do Reino do Norte, Jerusalém, capital do Reino do Sul. É importante você saber fazer essa diferenciação. Da mesma forma, Reino do Norte, capital Samaria, foi invadida, destruída, exilado lá em 722 pelo Império Assírio. A Síria invade Samaria e começa a trazer agora vários povos de outros lugares, de outras regiões distantes, para morar em Samaria, para que o povo de Israel, do Reino do Norte, pudesse se misturar. Era assim que o povo assírio fazia. Conquistava uma terra, começava a trazer pessoas de um lado, de outro, levava para haver uma grande mistura, porque através da mistura o povo conquistado perderia a sua identidade. Isso mesmo, pegaria os costumes de outros povos, deixaria de servir e adorar o seu Deus e estaria servindo e adorando a outros deuses. Por isso, o povo da Síria misturava os povos, e assim aconteceu com o Reino do Norte. Se misturou e transformou-se agora o conhecido como samaritanos. Samaritanos vem da cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Mas, no entanto, agora, quando se fala acerca dos samaritanos, está falando de um povo cheio de misturas. Israel se misturou com outras nações e dessa mistura surgiu os samaritanos, que no caso aqui, o Reino do Sul, isso, não gostava e não aceitava chamar samaritanos de Israel, porque estes tinham passado pelo processo de mistura. Deu para entender que a mistura não é boa, não provém do Senhor, vigia com os acordos, com as alianças, com os amigos, isso mesmo, vigia. Povo de Deus é para viver separado. Quando começa a acontecer uma mistura com o povo santo, com quem não é santo, povo que fala a verdade, com quem não fala a verdade, acaba prejudicando o seu relacionamento com Deus e também com as outras pessoas. Qual conselho, pastor? Vigia com as suas alianças. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Cumprindo-se as profecias. O povo de Judá foi levado cativo à Babilônia, quando esta nação ímpia era a maior potência militar que havia. Todavia, em cumprimento das profecias, a Babilônia caiu e foi subjugada pela Pérsia em 539 a.C., que por sua vez uniu-se com a Média, dando início ao Império Medo-Persa, um dos maiores na história. No primeiro ano de Ciro, como rei da Pérsia, cumprindo uma profecia dita por Jeremias, Deus inclinou seu coração a permitir o retorno do povo judeu a Jerusalém. Além disso, cerca de 150 anos antes de tal governante nascer, o profeta Isaías já havia profetizado que um rei chamado Ciro permitiria o retorno do povo a Jerusalém, que nem havia sido levado cativo ainda. Tudo isso mostra de forma impressionante como Deus está no controle de tudo e da história. É sensacional aqui agora. Veja só, nós estamos estudando agora o Reino do Sul, constituída de 2 tribos, Judá e Benjamim. 2 tribos que ficavam como o Reino do Sul. A capital era Jerusalém, que em 586 a.C., foi destruída, acabada, arrasada a cidade de Jerusalém pela grande potência militar chamada de Babilônia, na pessoa do seu rei Nabucodonosor. Invade Jerusalém, destrói completamente a cidade e leva as pessoas fortes, bonitas, inteligentes, que tinham profissão, todos para morar em Babilônia, para que não pudesse assim levantar novamente a cidade de Jerusalém. Lá em Jerusalém só ficaram os fracos, os doentes, os pobres, para que a cidade não se erguesse mais. Mas, no entanto, o próprio Deus já tinha levantado o profeta Jeremias e ele profetizou que esse cativeiro duraria 70 anos. E assim aconteceu. Mais do que isso, Deus já tinha usado o profeta Isaías e profetizado cerca de 150 anos antes
que um rei chamado Ciro estaria permitindo que Israel retornasse para a sua terra. Sabe por quê? Deus usa homens ainda nesta terra. Deus usou o profeta Jeremias para falar a quantidade de tempo, de anos, que Israel ficaria no cativeiro sobre Babilônia, e também já tinha usado o profeta Isaías para que ele pudesse citar, escrever, deixar na história o nome do rei que estaria permitindo que Israel retornasse à cidade de Jerusalém para reconstruir o muro, reconstruir o templo. E sabe o que foi que aconteceu? Aquilo que está escrito. A palavra de Deus é a verdade. O cativeiro babilônico demorou 70 anos. E quem permitiu que Israel retornasse à sua terra para reconstruir o muro, para reconstruir o templo, foi quem? Ciro. Do jeito que Deus mandou, aconteceu, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. É sensacional, crente. Converse com seus juvenis. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, presta atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos slide, videochamada, despertador, artigos, a lição comentada, resumos, explicada, artigos, cartazes, videochamada. Enviamos também para o encerramento do trimestre, certificado, marcadores de Bíblia, ideias de apresentações, ideias de lembranças. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título o retorno para Jerusalém. No item 1, um sonho realizado. O retorno a Jerusalém foi visto com muita alegria. Uma passagem que retrata muito bem esse contexto é o Salmo 126. O povo estava tão feliz que compara a um sonho o que estava vivendo. Este sonho tão almejado foi realizado ao longo de aproximadamente 100 anos, em 3 expedições de retorno. Portanto, outros reis, além de Ciro, estiveram presentes no decorrer deste processo. A história de todo este período está registrada nos livros de Esdras e Neemias, que relatam o retorno dos exilados para Jerusalém. É necessário destacar o seguinte: o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas, em 3 momentos diferentes. Anote e converse com a sua turma. O povo de Israel, Nabucodonosor, em várias cidades de Jerusalém, e leva por 3 períodos distintos, 305, 596, 586, quando leva cativo o povo do reino do sul de Jerusalém para morar na Babilônia, em 3 períodos distintos. Aqui também a sua saída, o seu retorno aqui agora, para retornar a Jerusalém, aconteceu também em 3 períodos. E demorou aproximadamente 100 anos, desde a primeira leva, a primeira turma que foi morar em Jerusalém, até a última turma, foi cerca de 100 anos. Perceba que a luta é grande, a dificuldade é grande, até Jerusalém se erguer novamente. Mesmo após o cativeiro,
demorou aproximadamente 100 anos. A dificuldade é grande, a luta é grande, mas Deus nos guarda, Deus nos dá a capacidade. E nesse período de 100 anos, muitos imperadores, muitos reis do Medo-Persa participaram, contribuíram para que Israel retornasse à cidade e reconstruísse o templo, reconstruísse a cidade, reconstruísse os portões e os muros da cidade. Isso fala de proteção, de cuidado, de segurança. Uma cidade, um país, um povo, para existir, precisa haver segurança. E estas levas, essa chegada de povo, saída de povo, é para fortalecer a cidade e assim se organizarem. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: as expedições de retorno. A primeira expedição foi com chefes das famílias em companhia de Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo. A segunda expedição marcou o retorno do escriba Esdras e alguns sacerdotes que foram com ele aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo. Esdras partiu com uma missão espiritual de fazer uma reforma na adoração e na prática do povo, que naquele momento não estava vivendo uma espiritualidade saudável. Neemias foi o líder da terceira expedição, que quando soube da situação que Jerusalém estava, solicitou autorização ao rei Artaxerxes para ir até lá, reconstruir os muros e os portões da cidade. E como Deus era com ele, obteve tal apoio. Como eu estava falando, preste atenção. Então, no retorno do povo de Israel, a cidade de Jerusalém, vai se destacar Zorobabel. Zorobabel foi o responsável para motivar, incentivar e reconstruir o templo em Jerusalém. Por isso, o templo é até conhecido, o templo de Zorobabel. Zorobabel foi um dos primeiros a retornarem para reconstruir o templo em Jerusalém. Zorobabel foi o primeiro a retornar para reconstruir o templo. Por isso que o templo é até conhecido, o templo de Zorobabel, porque ficou sobre a sua responsabilidade, o seu cuidado de reconstruir o templo. Ele foi a primeira leva. Após ele, teve também a segunda leva, ou expedição, quando saíram muitos judeus do Império Medo-Persa retornando para Jerusalém. Nesse momento, quem vai na segunda leva? Esdras, que era escriba e sacerdote, que vai ter a responsabilidade de ensinar a palavra, instruir o povo na palavra, pregar a palavra, para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados e retornar a buscar a Deus. Na segunda leva, vai o sacerdote e o escriba Esdras, para motivar, ensinar a palavra do Senhor, porque sem ensinamento o povo perece. Na terceira leva, vai agora Neemias, com a responsabilidade de reconstruir os portões, reconstruir os muros, para fortalecer, assim, a cidade de Jerusalém. Na primeira leva, vai Zorobabel para construir o templo. Grande foi a dificuldade. Na segunda leva, vai Esdras para ensinar a palavra do Senhor, instruir o povo acerca do que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que pode e do que não pode. E a terceira leva de judeus retornando para a cidade de Jerusalém, vai Neemias como líder político para reconstruir os muros e os portões, fortalecendo assim a cidade. Sabe por quê? Para cada lugar, para cada EBD, para cada igreja, Deus tem a pessoa certa. Deus levantou Zorobabel, Deus levantou Esdras, Deus levantou Neemias e vai também te levantar para erguer novamente a escola bíblica dominical, para erguer novamente a palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas, na nossa EBD, na nossa família. Nós precisamos cada vez mais estar pronto para os desafios da nossa vida. Deus sempre vai ter um homem, uma mulher, no lugar certo, na hora certa, porque a obra de Deus não pode parar.
E assim aconteceu no episódio aqui do Reino do Sul. Israel foi reconstruído, restabelecido para a glória de Deus. Promessa qual Deus prometeu e ele também concretizou, porque Deus ele ama fazer promessa. Mais do que isso, ele ama cumprir também com suas promessas. Eita maravilha! Quero saber o seguinte, você está entendendo? Aqui é um pouco de história. É necessário você anotar para saber explicar a sua turma. É um pouco de história de Israel, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, deixa eu apresentar aqui os nossos livros. Não sei se você conhece o nosso livro Descomplicando a Escatologia. Esse daqui, o alimento é forte, viu? Quem comprou gostou, viu? Fica à vontade. Aqui eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra de uma forma descomplicada. Tem também o nosso livro de lançamento, o Descomplicando o Casamento. Eita maravilha! Aqui, meu irmão, tem cada ponto que você vai gostar, viu? Recomendo você adquirir. Tem também o nosso livro da EBD. Se você é professor, você precisa ter esse livro, Descomplicando a EBD. Aqui eu deixei 200 ideias e estratégias para que você possa ministrar uma aula com excelência. Você vai gostar, recomendo. Cada livro desse está custando apenas R$40. Cada livro R$40 e com frete grátis. Mas se você levar os 3 livros, eu vou fazer por apenas R$100 e o frete continua grátis. Eita glória! Vem adquirir. Se tiver interesse, deixa aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Não perca a oportunidade, crente. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título a reconstrução. No item 1, foco, oração versus oposição. Com o retorno dos cativos, Jerusalém precisava ser reconstruída. Naquele momento, os muros estavam caídos, os portões queimados e o povo que ali morava era muito pobre. Neemias foi um grande líder por conseguir, mesmo com oposição interna e externa, êxito nessa reconstrução. Ele não desanimou e nem permitiu que o povo desanimasse diante das constantes ameaças e ataques inimigos. Ele foi tão focado e confiante em Deus que a obra, que poderia levar meses, ficou pronta em 52 dias, apesar das inúmeras armadilhas. Já durante a reconstrução do templo, o povo desanimou, pois o novo templo nem se comparava ao grandioso que Davi projetara e Salomão construía. Este novo local para adoração era menor e seria edificado com materiais bem inferiores ao que fora destruído pelos inimigos. Não por acaso, sua reconstrução parou por aproximadamente 15 anos. Preste atenção, viu, professor? Aqui agora vai aparecer na história Neemias, líder político, que era cooperador do rei Artaxerxes, que era o grande imperador do Império Medo-Persa. Ele pede permissão porque ficou sabendo que em Jerusalém a cidade estava toda arrasada. Os muros estavam caídos, os portões estavam todos queimados. Isso fala de cidade desprotegida. Qualquer pessoa podia invadir e destruir a cidade, porque não havia proteção alguma. E tudo isso traz enfraquecimento para a cidade. Mas quando Neemias ficou sabendo dessa situação, ele não pensou 2 vezes. O seu coração não ficou feliz com essa notícia. Então o próprio Deus coloca na vida dele, na mente, no coração, a vontade de retornar para reconstruir os muros da cidade e também os portões. E ele consegue a liberação. Vai até Jerusalém e enfrenta bastante dificuldade. Tantos dos judeus que lá estavam, porque a dificuldade era grande, o trabalho era grande, o povo não queria ofertar, não queria contribuir, até porque o dinheiro era pouco. Mas, no entanto, Deus deu graça a Neemias. Ele conseguiu enfrentar os opositores de dentro do muro, quanto também de fora. Grande foi a peleja. Já vai aprendendo, viu? Mesmo você querendo fazer o que é certo, mesmo você querendo obedecer à palavra do Senhor, mesmo você fazendo a obra de Deus, vai ter os opositores, aqueles que não fazem e não deixam ninguém fazer.
aqueles que só querem atrapalhar, aqueles que só querem aparecer. No tempo de Neemias, teve muitas pessoas assim, mas ele não perdeu o foco. Ele foi para Jerusalém para reconstruir os muros e levantar os portões. E ele não parou e não desistiu. Como foi colocado aqui, essa reconstrução poderia demorar meses e anos, mas na verdade demorou apenas 52 dias. Eita glória! Sabe por quê? Deus estava com ele. Deus estava abençoando o ministério dele, da mesma forma que vai abençoar também o seu, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, mas você precisa ser igualmente Neemias, não parar, ouvir as críticas de um lado, deixar passar para o outro. Tem muitas pessoas que deixam de fazer o que é certo por causa das críticas. Não pare, não desista, não. Vá em frente, porque Deus vai ser na sua vida. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título os profetas da reconstrução. Veja só, é neste momento do retorno do cativeiro que o povo passa a se chamar de judeu. Sobre esse contexto pós-exílico, posteriormente o cativeiro babilônico, surge dois profetas fundamentais, Ageu e Zacarias. Eles foram os responsáveis por exortar o povo de forma dura, já que os judeus deixavam de lado o templo e aplicavam seus recursos na reconstrução de suas próprias casas. E por isso não tinham êxodo nem satisfação em coisa alguma, pois negligenciavam o que deveria vir em primeiro lugar, o cultuar a Deus. É nesse cenário que o Senhor usa o profeta Ageu a dizer que, a despeito das diferenças estéticas com o templo antigo, a glória deste segundo templo será maior que a do primeiro. Zacarias também foi usado por Deus, relatando uma série de visões sobre as obras do templo e uma série de promessas gloriosas relacionadas ao futuro. Portanto, com a atuação intensa dos profetas, a obra de reedificação do templo é retomada, concluída, e o relacionamento do povo com Deus restaurado. Para você entender, Deus sempre tinha o seu líder político, o seu sacerdote e o seu profeta. Aqui funcionou mais ou menos assim: Neemias, líder político; Esdras, sacerdote; Ageu e Zacarias, os profetas de Deus. O profeta era aquele que ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. O sacerdote era aquele que ouvia o pecado do povo e apresentava a Deus. E aqui, Zacarias e também Ageu vão ser responsáveis para chamar a atenção do povo com palavras duras. Sabe por quê? O povo de Israel retorna do cativeiro para Jerusalém e quando chegam lá, cada um só estava preocupado em fazer sua casa mais bonita, mais bela. Todos os seus recursos estavam sendo investidos tão somente nos seus próprios patrimônios, deixando de lado a casa do Senhor, tanto que a reconstrução do templo vai ficar parada por 15 anos. Por que ficou parada, pastor? Porque não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha materiais. Por que isso? Cada um cuidava somente da sua própria casa, da sua própria família, deixando de lado o culto, deixando de lado a construção do templo, que era muito importante para que Israel pudesse adorar e servir a Deus. É por isso que Deus levanta os profetas, chamando a atenção do povo, e por causa disso o povo começa a arrepender dos pecados, começa a buscar o Senhor, porque nós precisamos pregar a palavra. Como é que o povo vai se converter se nós não pregamos a palavra, se nós não ensinamos a palavra? O povo pode querer fazer errado, mas nós devemos pregar aquilo que é certo. E assim, o Espírito Santo vai estar convencendo eles que estão vivendo no pecado, que estão fazendo o que é errado, vão se arrepender dos pecados e retornar a buscar e adorar a Deus. E você que pregou vai ter galardão quando chegar no céu. Vale a pena. Deus ainda vai usar o profeta Ageu com uma profecia sensacional. Ageu chega a dizer que a glória do segundo templo. Por que isso, pastor? O primeiro templo, construído por Salomão, era magnífico, grande,
bonito. Eita, era algo que chamava atenção em qualquer lugar, era algo maravilhoso. O primeiro templo construído por Jerusalém, rico, grande, bonito, sensacional. Mas agora, após o cativeiro, com o povo pobre, sem recursos, com toda essa dificuldade para construir o templo estava sendo erguido, mas, no entanto, menor. Eita, sem aquela boniteza, sem aquele ouro todo, sem aquele mármore todo. E o povo que conheceu o primeiro templo, quando via o segundo templo, começava a dizer: não adianta não, Deus não vai querer abençoar a gente com esse templo não, esse templo é inferior, a gente tem que fazer outro maior, mas não temos recursos. Começou aquelas lamentações, onde o povo ficou desmotivado, porque quando via o templo, dizia: tá feio, tá inferior, tá menor, e isso não é bom, porque o nosso Deus é grande, mas o templo tá pequeno. Então, Deus vai usar o profeta Ageu e ele vai dizer o seguinte, que a glória do segundo templo, que estava sendo construído, inferior no tamanho, na beleza, na riqueza, a sua glória seria maior do que o primeiro. Mas por que será? Porque Deus fala com o profeta Ageu que a glória do segundo templo será maior que o da primeira. Por quê? Deixa aqui nos comentários, e essa pergunta eu não vou responder agora, vou responder lá na dinâmica, vai assistir a dinâmica, mas eu quero saber aqui de você, por que Deus levanta o profeta Ageu e diz que a glória do segundo templo, que muitos olhavam e diziam, é inferior, é menor, não tem riqueza, seria maior do que a glória do primeiro, que foi construído por Salomão, maior, mais forte, mais bonito. Por que será que Deus usou o profeta Ageu para falar isso? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber a minha opinião, vou deixar lá na nossa dinâmica. Vai assistir, crente. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a história da reedificação do templo nos revela que, por maiores que sejam os desafios, não podemos desanimar na obra do Senhor. Devemos, de acordo com as nossas forças e possibilidades, dedicar-nos sempre à intimidade com Ele e ao serviço em prol do seu reino. E quanto ao processo doloroso de reconciliação e restauração do povo, após pecarem, aprendemos que, mesmo punidos pelo Senhor por nossa desobediência, sempre há esperança de retornarmos para Ele. Entenda o seguinte, meus irmãos, Deus, Ele nos conhece, sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Então, quando pecarmos, mas quando oramos a Deus, Deus entra com providência. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, Deus entra com providência, nos perdoa e nos restaura para a glória dele. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. E que Deus continue te abençoando. Obrigado por ser inscrito, por ser membro, por comentar, por deixar seu like. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Espero que você tenha gostado desta lição e possa aplicar com a sua turma. E se prepare, na próxima semana, já vamos para a última lição desse trimestre, que vai ser bênção pura sem mistura. A paz do Senhor e até a próxima aula, crente. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.